Imagine você estar em uma sala cheia de pessoas e alguém se levanta e começa a afirmar com veemência que a Terra é plana. Parece algo meio surreal, certo? No entanto, esse é um exemplo do negacionismo científico em ação. O movimento anti-vacina é outro desses exemplos de movimentos bastante conhecidos, que muitas vezes é impulsionada por crenças de pseudociências, no qual não vem o desempenho da química em seu papel fundamental na produção de vacinas, desde a identificação e purificação de antígenos até a formulação de adjuvantes e conservantes. Outro exemplo poderia ser o negacionismo em relação aos efeitos dos produtos químicos no meio ambiente e na saúde. Como aquele seu vizinho que passa agrotóxicos sem nenhum equipamento de proteção individual, ou então aquele outro que utiliza o dobro do produto recomendado pela fabricante, pois ele acredita que assim irá matar mais facilmente as plantas daninhas, nem sabendo o quanto que isso pode prejudicar o meio ambiente, os lençóis freáticos e até às vezes duvidando dos estudos científicos sobre a sua toxicidade, colocando em risco a saúde humana e a sustentabilidade do meio ambiente, tornando-se essencial medidas para proteger o meio ambiente e regulamentar o uso dessas substâncias químicas, como as análises feitas pela química ambiental. Além do negacionismo afetar o presente, ele também pode afetar a evolução dos avanços científicos, prejudicando a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, como exemplo da negação da eficácia de vacinas, dita anteriormente, ou da segurança de produtos farmacêuticos, podendo retardar a pesquisa e a descoberta de novas drogas, prejudicando o processo médico. Além disso, também pode afetar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, pois se houver a negação de mudanças climáticas ou dos problemas ambientais causados por certos produtos químicos, não vai haver a busca para mudar isso. E também vai prejudicar a adoção de investimento nessas tecnologias, retardando então o avanço em direção a uma sociedade mais sustentável. Aparentemente é fácil saber o que é certo e o que é errado, porém a ciência está sempre em evolução, sendo necessário uma visão crítica utilizando a racionalização, pois questões que anteriormente, como por exemplo o surgimento do mundo, possuíam diferentes pontos de vista, segundo seu observador, podia iniciar com a visão religiosa da criação do mundo, mudando para a busca dos materiais elementares pelos filósofos e sendo os dois então contestados pelos cientistas. Inclusive, historicamente, houve vários momentos em que a ciência desafiou visões religiosas predominantes. Um exemplo famoso é o conflito entre a teoria heliocêntrica de Copérnico e a visão geocêntrica aceita pela Igreja Católica na época. A ideia de que a Terra não era o centro do universo desafiava a interpretação que a Igreja tinha da Bíblia, e isso então foi considerado herege. E esse conflito resultou então em perseguição e censura a diversos cientistas, como Galileu Galilei, que também apoiava a visão heliocêntrica. Outro exemplo bastante notável seria a teoria da evolução de Charles Darwin, que entrou em conflito com as interpretações religiosas da criação divina, no qual eles acreditavam que os animais sempre existiram e foram assim, ou as pessoas também, diferentemente de Darwin, no qual dizia que houve um processo evolutivo no qual nós se adaptamos e evoluímos até chegar aonde estamos hoje. E isso levou então a debates acalorados e continua a gerar controvérsias em certos círculos religiosos até hoje em dia. É importante observar que nem todos os conflitos entre religião, filosofia e ciência são inevitáveis. Muitas vezes eles surgem de interpretações literais ou dogmáticas de textos religiosos que entram em conflito com as descobertas científicas. No entanto, muitas religiões e filosofias são capazes de se adaptar, entender aquilo lá e se reinterpretar suas crenças à luz dos avanços científicos, buscando uma harmonia entre os diferentes domínios do conhecimento.
Ao longo da história é perceptível os conflitos, porém também é perceptível tentativas de equilíbrio entre a religião, filosofia e ciência. Um exemplo notável seria na Grécia Antiga. Nela, as discussões filosóficas e científicas eram frequentemente realizadas nos espaços públicos, como por exemplo da Ágora, e de locais famosos de debate, como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Esses filósofos muitas vezes buscavam compreender a natureza e o funcionamento do mundo através da razão e do conhecimento empírico. Embora a religião grega desempenhasse um papel significativo na vida do cotidiano, muitos filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão e Aristóteles, questionavam as explicações mitológicas e buscavam compreender a realidade por meio da observação e do pensamento crítico, sendo inclusive essa uma acusação de Sócrates, pois na época não acreditar nos deuses era motivo de ser preso. E em Apologia de Sócrates, escrita por Platão, dizia que Sócrates foi acusado de desviar os jovens em não acreditar nos deuses. Platão, inclusive, defendia que o conhecimento verdadeiro poderia ser alcançado por meio da razão e do pensamento lógico, buscando uma síntese entre a ciência e a filosofia. Ele argumentava que a realidade material observável era apenas uma sombra de um mundo ideal das ideias, vindo dali a teoria do mundo das ideias. Esses debates filosóficos e científicos na Grécia Antiga ajudavam a estabelecer as bases do pensamento racional e crítico que influenciariam no desenvolvimento posterior da ciência e suas técnicas. Na área da química, um dos primeiros filósofos gregos a contribuir foi Empédocles, que propôs a teoria dos 4 elementos, que formariam a matéria, sendo ela terra, água, ar e fogo. Embora essa teoria tenha sido posteriormente superada por outras e foi negada, ela demonstra a tentativa dos antigos gregos de explicar a natureza por meio de elementos básicos e do raciocínio lógico, ao invés da explicação de deuses. A busca pelo equilíbrio entre religião, filosofia e ciência na Grécia Antiga serviu de inspiração para futuras gerações de pensadores e cientistas, demonstrando então a importância do diálogo entre diferentes domínios do conhecimento para juntos conseguirem formar uma teoria plausível e que consigam então evoluírem juntos.